Levanta-te, alma cansada, e ouve a voz que ecoa pelos vales da tua existência. Hoje é quinta-feira de milagres, um dia divinamente marcado para o seu rompimento, para a sua libertação, para a sua provisão. Você sente o peso das correntes invisíveis que aprisionam sua alma, que sufocam seu fôlego, que impedem seus passos de avançar para a plenitude que lhe foi prometida? Há grilhões que você não vê, mas sente em cada batida do coração, em cada suspiro de desânimo. São as amarras do medo que paralisam sua vontade, as algemas da ansiedade que apertam o peito até a dor, o peso esmagador da culpa que curva os ombros e rouba sua visão de futuro. O medo, essa sombra gélida, se esgueira pelos cantos da sua mente, sussurrando cenários catastróficos, pintando quadros de fracasso e isolamento. Ele se manifesta como a hesitação antes de um passo importante, como a paralisia diante de uma nova oportunidade, como o tremor nas mãos quando a fé é mais necessária. O medo é um carcereiro sutil que não usa barras de ferro, mas teias de ilusão, prendendo você em uma zona de conforto que é, na verdade, uma prisão de estagnação. E a ansiedade? A ansiedade é o chicote implacável que açoita sua alma, roubando seu sono, acelerando seu coração, transformando cada amanhecer em um campo de batalha. Ela o mantém em um estado de alerta constante, exaurindo suas energias, minando sua paz, impedindo-o de desfrutar o presente e de confiar no futuro. É a voz que grita preocupações sobre o amanhã, sobre o que pode dar errado, sobre o que você não pode controlar, desviando seu olhar daquele que controla todas as coisas. E a culpa, essa pedra pesada que você carrega nos ombros, curvando sua postura, obscurecendo seu olhar. A culpa, seja ela real ou imposta, é um grilhão que o conecta a um passado que já não existe, impedindo que você se liberte para o presente e para as infinitas possibilidades do futuro. Ela o condena a reviver erros, a lamentar escolhas, a se sentir indigno da graça e do amor. É um veneno lento que corrói a autoestima, que destrói a confiança, que o impede de aceitar o perdão divino e de perdoar a si mesmo. Você se sente enclausurado por portas que parecem seladas para sempre, impedindo a entrada de novas oportunidades, bloqueando os caminhos da esperança e da alegria. Essas portas não são de madeira ou metal. São as portas do desemprego persistente, da doença que não cede, dos relacionamentos rompidos, da escassez financeira que parece um ciclo vicioso. São portas que se fecharam em seu rosto, uma após a outra, deixando-o com a sensação de que não há mais saídas, de que o destino já está selado. Seus sonhos, antes tão vívidos, jazem em escombros sob a poeira da frustração e do esquecimento. Aqueles projetos grandiosos, aquelas visões inspiradoras, aquelas aspirações que um dia acenderam uma chama em seu peito, agora parecem meros fragmentos de uma realidade que nunca se concretizou. A poeira da frustração se acumulou sobre eles, o peso do esquecimento os soterrou, e a voz interior, traiçoeira e insistente, sussurra que é tarde demais, que não há saída para sua situação, que o milagre é uma fantasia distante, reservada apenas para outros, nunca para você. Essa voz é a mentira insidiosa que o inimigo planta em sua mente, um veneno sutil para roubar sua paz, para sufocar sua voz profética, para apagar a chama divina que arde em seu espírito. Ela se manifesta como a dúvida que corrói a fé, como a descrença que fecha o coração, como a resignação que paralisa a ação. É a semente da derrota plantada em solo fértil, pronta para sufocar qualquer broto de esperança. Mas hoje, nesta quinta-feira de milagres, essa mentira será desmascarada e incinerada pela verdade divina. Hoje, o poderoso de Israel, o Senhor dos exércitos, se levanta em seu favor, com sua espada flamejante, para quebrar cada elo, para derrubar cada barreira,
para pulverizar cada fortaleza da opressão. Ele ouve o clamor da sua alma, o gemido inarticulado do seu espírito, sedento por liberdade. Não desvie o olhar. Não permita que a dúvida ofusque a verdade que está prestes a se revelar. Continue até o fim, pois este é o seu momento, o seu portal de transformação. Efatá, Efatá, que cada corrente se rompa com um estalo audível no reino espiritual, que cada nó se desfaça, que cada prisão se abra de par em par. Efatá, que a palavra de poder, a mesma que abriu os ouvidos do surdo e desatou a língua do mudo, agora abra as portas da sua libertação total e incondicional. Efatá, você se sente aprisionado em um ciclo de escassez, de doenças que não cedem, de relacionamentos que se desfazem, de promessas que nunca se concretizam. Você clama por provisão, por cura, por um novo começo, mas as portas parecem permanecer cerradas, seladas por um destino cruel. Ó Senhor, poderoso e glorioso, que a tua luz penetre nas fendas mais profundas da nossa existência, onde a dor se aninha e a esperança se esconde. Desperta em nós a fé inabalável, a certeza de que nada é impossível para ti. Rompe os grilhões da desesperança, arranca as raízes da amargura, desfaz as teias da dúvida que nos envolvem e nos impedem de ver a glória da tua face. Que a espada flamejante do Espírito rasgue o véu de trevas que recobre nosso coração e clareie cada canto esquecido de nossa alma, revelando o potencial divino que jaz adormecido. A palavra Efatá não é apenas um som, é um decreto celestial, uma ordem divina que transcende a lógica humana e a realidade material. Ela ecoa desde o tempo em que Jesus, com sua autoridade soberana, tocou o surdo e mudo e proferiu essa única palavra. E instantaneamente, o bloqueio foi quebrado, os ouvidos se abriram e a língua se soltou. Marcos 7, versículo 34, registra esse milagre com uma simplicidade poderosa. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, isto é, abre-te. Não foi um processo gradual, não foi uma terapia prolongada, foi uma intervenção divina imediata, uma manifestação do poder criador de Deus que ordena a existência a se curvar à sua vontade. Essa mesma autoridade, esse mesmo poder que operou naquele dia distante, está disponível para você agora, nesta quinta-feira de milagres. Pense nas implicações profundas de um abre-te divino. Não se trata apenas de uma abertura física, mas de uma abertura espiritual, emocional, mental e material. Efatá significa que tudo o que estava fechado em sua vida, tudo o que estava impedindo seu fluxo, sua progressão, sua alegria, agora recebe uma ordem direta do céu para se abrir. Isso inclui as portas da sua mente, que podem estar fechadas por preconceitos, por limitações autoimpostas, por pensamentos de derrota. Efatá para sua mente significa a iluminação, a clareza, a sabedoria para discernir os caminhos de Deus, para rejeitar as mentiras do inimigo e para abraçar a verdade libertadora. Significa que a criatividade que estava bloqueada será liberada, que a memória que falhava será restaurada, que a capacidade de aprender e de inovar será ampliada. Efatá para o seu coração, que pode estar endurecido pela dor, pela mágoa, pela decepção, pela falta de perdão. Um coração fechado impede o fluxo do amor divino, impede a cura das feridas mais profundas, impede a restauração de relacionamentos preciosos. Quando o Senhor decreta Efatá sobre o seu coração, Ele o amolece, Ele remove as pedras, Ele implanta um novo espírito de amor, compaixão e perdão. Isso significa que as paredes que você construiu para se proteger da dor serão derrubadas, permitindo que o amor verdadeiro entre e que o perdão liberte tanto a você quanto aqueles que o ofenderam.
É a restauração da capacidade de amar e de ser amado, de se conectar verdadeiramente com Deus e com o próximo. Efatá, para suas finanças, que podem estar presas em um ciclo de escassez, de dívidas, de falta de oportunidades. Quantos de nós não experimentamos a sensação de que, por mais que trabalhemos, por mais que nos esforcemos, as portas da provisão parecem sempre fechadas? O decreto Efatá sobre sua vida financeira significa que as portas da abundância se abrem, que novas fontes de renda surgem, que as dívidas são quitadas, que a prosperidade divina se manifesta. Isso não é uma promessa de riqueza vazia, mas de provisão abundante para que você não apenas tenha o suficiente, mas também seja um canal de bênçãos para outros. É a quebra do espírito de pobreza e a manifestação da riqueza do reino. Efatá para sua saúde, que pode estar comprometida por doenças crônicas, por dores persistentes, por enfermidades que os médicos declararam incuráveis. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando Efatá é proferido sobre seu corpo, cada célula, cada órgão, cada sistema recebe a ordem divina de se alinhar com a perfeição original. O mesmo poder que curou o surdo e mudo, que restaurou a visão dos cegos, que fez o paralítico andar, está operando em você agora. É a quebra de todo jugo de enfermidade, a expulsão de toda doença, a restauração da vitalidade e do bem-estar. Não importa o diagnóstico, não importa a gravidade, a palavra Efatá tem o poder de reverter o impossível e de manifestar a cura completa em seu corpo. Visualize agora, com os olhos da sua fé, um raio de luz celestial, puro e resplandecente, descendo diretamente sobre você. Não é uma luz comum, é a glória de Deus, a presença do Altíssimo que irrompe em sua realidade, mais brilhante que 1000 sóis. Ela penetra as frestas da sua alma, alcançando os recantos mais escuros onde a tristeza e o desespero se aninharam, onde a angústia construiu seu lar. Sinta o calor dessa luz divina, a energia que pulsa, que estremece cada fibra do seu ser, purificando, restaurando, revigorando. Essa luz não é apenas um símbolo, é a manifestação da Shekinah, a glória habitada de Deus que se derrama sobre você como um rio de vida, limpando toda a impureza, queimando toda a erva daninha, irrigando cada área ressecada da sua existência. Ela é a luz que dissipa as trevas da ignorância, do engano e da opressão espiritual. As muralhas que pareciam intransponíveis, erguidas por anos de frustração e derrota, começam a rachar, a desintegrar-se em pó, revelando um horizonte de possibilidades infinitas, um jardim de abundância que sempre esteve à sua espera. Pense nas muralhas de Jericó, que caíram não por força militar, mas pelo som da obediência e da fé. Assim também, as muralhas invisíveis que o cercam, construídas por palavras negativas, por profecias de derrota, por experiências passadas de fracasso, estão sendo desmoronadas pelo poder de Efatá. Elas se transformam em pó, revelando não um deserto, mas um jardim exuberante, um Éden de provisão, de alegria e de paz. Este jardim é a sua herança, a sua porção, o seu destino divinamente planejado que estava oculto por essas barreiras. As portas que estavam trancadas por séculos, aquelas que guardavam seus maiores anseios, suas provisões mais urgentes, seus milagres mais desejados, agora rangem e se abrem com um som de vitória, revelando caminhos de graça, de abundância e de paz inigualável. Essas portas são as oportunidades que você esperava, os relacionamentos que você ansiava, as curas que você clamava, as provisões que você necessitava. Elas se abrem não por sua força ou mérito, mas pela graça e soberania de Deus. Imagine as portas de prisões se abrindo, como aconteceu com Pedro em Atos 12, ou com Paulo e Silas em Atos 16,
onde terremotos celestiais abalaram os fundamentos das prisões e as cadeias se soltaram. O mesmo Deus que abriu aquelas portas está abrindo as suas hoje. As cadeias que antes o prendiam, visíveis e invisíveis, agora se estraçalham em 1000 pedaços, caindo ao chão com um som de vitória retumbante, ecoando a sua libertação. Você não está mais preso. Você não está mais sozinho. A escuridão recua diante da majestade da luz divina, como as sombras da noite se dissipam com o nascer do sol. A dor se dissolve, o medo se esvai, a angústia se transforma em um hino de louvor e gratidão. Este é o momento do seu rompimento, da sua total e incondicional libertação. Efatá. A sua alma se abre para receber o novo, o extraordinário, o milagroso. Não permita que a velha mentalidade o arraste de volta para o cativeiro. Não olhe para trás, para as ruínas do que foi, para os escombros do passado. Erga sua cabeça, pois a unção da quinta-feira de milagres repousa sobre você, um selo divino de que sua vida foi transformada. Este é o tempo de viver a promessa, de andar em novidade de vida, de manifestar a glória de Deus em cada passo, em cada decisão. A provisão que você clamou, a bênção que você buscou, a cura que você necessitou, tudo isso está sendo derramado sobre você agora, como um rio caudaloso que transborda em sua margem, irrigando cada área ressecada da sua existência. O Senhor dos Exércitos, o grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega, Ele mesmo está à frente, desobstruindo os caminhos, removendo os obstáculos, abrindo os céus para derramar sobre você uma chuva de bênçãos sem medida, uma chuva de milagres. Como está escrito, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125:1. Sua fé é a chave que mantém essas portas abertas, que sustenta essa luz acesa, que garante sua liberdade e sua vitória. Mantenha-se firme, inabalável, ancorado na rocha eterna Jesus Cristo. Sua vida não será mais a mesma. As sementes de desespero foram arrancadas pela raiz e, em seu lugar, as sementes da esperança, da prosperidade e da paz foram plantadas e já começam a germinar. Você é um vaso escolhido, um canal de bênçãos, um testemunho vivo do poder transformador e inigualável de Deus. O que parecia impossível, agora é a sua realidade. O que era dor, agora é testemunho. O que era escassez, agora é abundância transbordante. Proclame isso com cada fibra do seu ser, com cada batida do seu coração liberto. Aprofundemo-nos agora na compreensão do poder profético de Efatá e suas implicações para a sua jornada. A Bíblia está repleta de exemplos de Deus abrindo o que estava fechado, desatando o que estava amarrado e restaurando o que parecia perdido. Em Gênesis 21, vemos Sara, estéril por anos, tendo seu ventre aberto para gerar Isaque, o filho da promessa. Foi um Efatá para o seu corpo, para a sua linhagem, para a sua fé. Deus abriu o que a natureza havia fechado. Em Êxodo 14, o Mar Vermelho se abriu diante de Moisés e do povo de Israel, criando um caminho seco, onde antes havia apenas águas intransponíveis. Foi um Efatá para a liberdade de um povo escravizado. Uma abertura para a terra prometida, uma manifestação grandiosa do poder de Deus sobre os elementos. Aquele mesmo Deus que abriu o mar está abrindo caminhos para você hoje, onde antes só havia bloqueios. Considere a história de Lázaro em João 11. Ele estava morto há 4 dias, seu corpo já em decomposição, e as portas do sepulcro estavam seladas. Mas Jesus chegou e proferiu a ordem: Lázaro, vem para fora. Essa foi a palavra Efatá para a morte, para o túmulo, para a desesperança. E Lázaro ressuscitou, saindo do sepulcro, desatado das faixas que o envolviam. Assim como a morte não pôde segurar Lázaro,
Nenhuma situação de morte em sua vida, seja ela financeira, emocional, espiritual ou física, pode resistir ao decreto Efatá. O que parecia sepultado, o que foi dado como perdido, está recebendo a ordem divina para vir à luz, para ser restaurado, para viver novamente. Em Lucas 13, Jesus encontra uma mulher encurvada por um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela não conseguia se endireitar. Estava presa em uma postura de dor e limitação. Jesus, vendo sua condição, impôs as mãos sobre ela e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Imediatamente, ela se endireitou e glorificou a Deus. Esse foi um Efatá para sua coluna, para sua liberdade de movimento, para sua dignidade. Se você tem se sentido encurvado por um peso, seja físico, emocional ou espiritual, saiba que o mesmo poder que endireitou aquela mulher está operando em você agora. O que te oprime, o que te dobra, o que te limita, está sendo desfeito pela palavra de poder. A profundidade da palavra Efatá reside em sua capacidade de romper com ciclos. Você se sente preso em ciclos de pobreza, de doença hereditária, de relacionamentos tóxicos que se repetem, de fracassos que se sucedem. O inimigo adora manter as pessoas presas em ciclos viciosos, fazendo-as acreditar que são amaldiçoadas, que estão destinadas a repetir os erros do passado. Mas Efatá é a palavra que quebra esses ciclos. É a intervenção divina que inaugura um novo tempo, uma nova estação, uma nova realidade. Isaías 43, 18, 19 nos diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é a promessa de Efatá para seus ciclos viciosos. Um novo caminho, um novo rio, uma nova história que começa hoje. O deserto da sua vida está prestes a florescer. O contexto espiritual por trás da opressão que muitos sentem é crucial para entender a necessidade de Efatá. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Essas forças malignas operam através de mentiras, de enganos, de fortalezas mentais, de opressão espiritual que se manifesta em desânimo, medo, ansiedade, doenças e escassez. Elas criam trinchas invisíveis, barreiras que não podemos ver com os olhos naturais, mas que sentimos em nosso espírito, impedindo nosso avanço. O decreto Efatá é a arma de Deus contra essas fortalezas espirituais. É a espada flamejante do Espírito que corta as amarras invisíveis, que desmascara as mentiras do inimigo e que abre as portas do céu para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. A aplicação prática dessa mensagem é vasta e transformadora. Primeiro, é preciso crer. A fé é a moeda do reino, a chave que destrava as promessas de Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Você precisa crer que a palavra Efatá, proferida pelo Senhor, tem o poder de operar milagres em sua vida, independentemente da magnitude do seu problema. Não é uma fé cega, mas uma fé baseada na fidelidade e no poder de um Deus que nunca falha. Segundo, é preciso declarar: a palavra tem poder. Provérbios 18, 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Proclame Efatá sobre cada área da sua vida que precisa de abertura. Fale em voz alta, com autoridade, a palavra de libertação sobre suas finanças, sua saúde, seus relacionamentos, sua mente, seu espírito. Não sussurre, mas declare com ousadia. Terceiro, é preciso agir. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17.
Uma vez que as portas se abrem, você deve passar por elas. Se a provisão financeira foi liberada, seja um bom mordomo dos seus recursos, invista com sabedoria, seja generoso. Se a cura foi manifestada, cuide do seu corpo, glorifique a Deus com sua saúde. Se novos caminhos se abriram, caminhe neles com ousadia e propósito. Não espere que tudo caia do céu sem sua participação. Deus abre as portas, mas você deve atravessá-las. Ele remove os obstáculos, mas você deve dar o passo. As portas do céu estão abertas para você hoje. João 10:9 diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Jesus é a porta principal, a porta para a vida abundante, para a salvação, para a verdadeira liberdade. E quando você entra por ele, todas as outras portas que precisam se abrir em sua vida são acessíveis. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nele, você encontra a plenitude, a provisão e a paz que excede todo entendimento. Não se prenda mais ao que foi. O passado é um professor, não um carcereiro. As feridas do passado, as decepções, os erros, não definem quem você é. Em 2 Coríntios 5:17, lemos: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Efatá para o seu passado, para que ele se abra para a cura e para que você possa liberar o perdão. Efatá para o seu presente, para que você viva cada momento com gratidão e propósito. Efatá para o seu futuro, para que ele seja preenchido com as promessas e os planos gloriosos de Deus para a sua vida. A quinta-feira de milagres é um marco, um portal. É um dia em que o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais tênue, permitindo que a intervenção divina se manifeste de forma mais palpável. Não é uma superstição, mas uma revelação da providência divina, que em certos momentos intensifica sua ação para quebrar padrões e inaugurar o novo. É um tempo de aceleração, onde anos de espera podem ser transformados em momentos de manifestação. Você é um vaso escolhido, um canal de bênçãos. O propósito de Deus para a sua vida é maior do que qualquer limitação que você possa ter enfrentado. Ele o chamou para ser luz, para ser sal, para impactar o mundo ao seu redor. A sua história de libertação, de cura, de provisão, não é apenas para você. É um testemunho vivo do poder de Deus que pode inspirar e transformar a vida de muitos outros. Quando você compartilha sua história, você não apenas glorifica a Deus, mas também abre portas para que outros recebam seu próprio efatá. Pense na metáfora da semente. Uma semente por si só parece insignificante, mas dentro dela reside o potencial de uma árvore frondosa, capaz de dar frutos e abrigar muitos. Suas orações, suas declarações de fé são sementes. O decreto efatá é a água e o sol que as fazem germinar e crescer. Não duvide do poder das pequenas sementes de fé que você planta hoje. Elas se tornarão árvores de vida, de prosperidade, de paz. O Senhor dos Exércitos, o grande Eu Sou, o Alfa e o Ômega, Ele mesmo está à frente, desobstruindo os caminhos, removendo os obstáculos, abrindo os céus para derramar sobre você uma chuva de bênçãos sem medida, uma chuva de milagres. Ele é o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus que liberta. Ele não é limitado por suas circunstâncias, por suas falhas ou pelas opiniões dos outros. Ele é o Deus do impossível, e o que Ele começou em sua vida, Ele é fiel para completar. Filipenses 1:6 nos assegura: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Sua fé é a chave que mantém essas portas abertas, que sustenta essa luz acesa, que garante sua liberdade e sua vitória. Mantenha-se firme, inabalável, ancorado na rocha eterna, Jesus Cristo. Ele é o fundamento sólido sobre o qual você pode construir sua vida,
sem medo de que as tempestades a derrubem. Sua vida não será mais a mesma. As sementes de desespero foram arrancadas pela raiz, e em seu lugar, as sementes da esperança, da prosperidade e da paz foram plantadas e já começam a germinar. Você é um vaso escolhido, um canal de bênçãos, um testemunho vivo do poder transformador e inigualável de Deus. O que parecia impossível, agora é a sua realidade. O que era dor, agora é testemunho. O que era escassez, agora é abundância transbordante. Proclame isso com cada fibra do seu ser, com cada batida do seu coração liberto. Agora, erga sua voz com toda a força da sua alma, com a certeza inabalável de que o céu ouviu seu clamor e respondeu com poder e glória. Proclame com ousadia, com fé que move montanhas, com a convicção de quem foi liberto e transformado pela mão do Altíssimo. Efatá, minha mente se abre ao conhecimento divino e à sabedoria celestial. Efatá, meu coração se abre ao amor incondicional e ao perdão que liberta. Efatá, minha vida se abre para a provisão abundante e para os milagres sem fim. Efatá, meu espírito se abre para a glória do Altíssimo e para a plenitude da tua presença. Que esta seja a semente de transformação que germinará em tua vida, que frutificará em cada área, que se expandirá para impactar gerações com a sua história de vitória. Que a bênção desta quinta-feira de milagres o acompanhe todos os dias, em cada passo, em cada decisão, até que a plenitude da sua vocação e do seu propósito seja alcançada. Receba, tome posse, viva a sua libertação, que a sua voz profética, antes silenciada pelo medo e pela dúvida, agora se eleve em um cântico de louvor e gratidão. Que as palavras de vida que você proferir sobre si mesmo e sobre sua família desfaçam toda maldição e abram caminhos de bênçãos. Lembre-se do que está escrito em Josué 1:9. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A presença de Deus é a sua garantia de que as portas abertas por Efatá permanecerão abertas. A sua mão está sobre você, guiando seus passos, protegendo-o de todo mal e capacitando-o para viver a vida abundante que ele prometeu. Não há mais espaço para a resignação, para a inércia, para a dúvida. Este é o tempo de se levantar, de sacudir a poeira, de vestir as vestes da salvação e da justiça. É o tempo de correr a corrida que lhe foi proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele já pagou o preço pela sua liberdade, pela sua cura, pela sua provisão. Tudo o que você precisa fazer é estender a mão da fé e tomar posse do que já é seu por direito em Cristo Jesus. Que a unção desta quinta-feira de milagres não seja apenas um momento, mas um estilo de vida. Que a revelação de Efatá se torne a sua bandeira, o seu grito de guerra contra toda a adversidade. E cada amanhecer seja uma nova oportunidade para você ver as portas se abrindo, as cadeias se rompendo e a glória de Deus se manifestando de maneiras cada vez mais grandiosas em sua vida. Não há limites para o que Deus pode fazer através de uma alma aberta e de um coração que crê. A sua história de milagres está apenas começando. Os capítulos mais gloriosos ainda estão por ser escritos. As maiores bênçãos ainda estão por ser derramadas. O maior impacto ainda está por ser feito. Você é um instrumento nas mãos do Altíssimo, e Ele o está capacitando para grandes coisas. O que o inimigo tentou roubar, Deus está restaurando em dobro. O que parecia impossível, Deus está tornando real. O que estava morto, Deus está trazendo à vida. Efatá, Efatá. Que esta palavra ecoe em seu espírito, em sua alma, em seu corpo, em cada célula do seu ser.
Que ela seja a melodia da sua libertação, o hino da sua vitória, o som da sua provisão. Que ela ressoe em seus ouvidos, lembrando-o constantemente de que você foi feito para ser livre, para ser abundante, para ser um portador da glória de Deus. Receba agora, com o coração aberto e a fé inabalável, a plenitude das bênçãos que o Senhor tem para você. Sinta a presença do Espírito Santo inundando cada parte do seu ser, preenchendo cada vazio, curando cada ferida, restaurando cada área. Você é livre, você é abençoado, você é próspero, você é curado, você é amado. Amém e amém.